PGCast. Seja bem-vindo ao PGCast. Olá, você que está aqui com a gente na mais um PGCast do Ministério Próximas Gerações da Universidade da Família. Eu sou o Edson Sakiyama. Eu sou o Felipe. E nós fazemos parte, então, como eu já disse, do Ministério Próximas Gerações. Aqui nós estamos com um baita de um convidado, um brother, um irmão na fé, um amigo. E vai ser um momento de muita alegria para a gente poder conversar um assunto muito importante, muito relevante, e eu tenho certeza que vai ser bênção na tua vida também. Eu sempre costumo dizer que o PGCast, ele é um podcast que ele é descontraído e profundo, bem-humorado com respeito e sério quando necessário, né? Então é com essa pegada que a gente vai ter essa conversa muito bacana, tenho certeza que vai ser uma bênção. Então deixa eu apresentar o convidado. Vou confessar um negócio para vocês. Quando ele me mandou o release, eu pedi assim, ô Ivan, manda o release de quem você é, do que você faz. Gente, ele mandou uma lista aqui que eu tive que resumir, tá? Vamos lá então. Mas é com muita alegria, muita honra mesmo. E é um clima de amizade mesmo, de descontração. O Ivan Liu Shiozawa, casado com a Ellen, com a dona Ellen, desde 2005. Tem uma filha já adolescente, que vai fazer 13 anos, que é a Emi, né? Ele é mestre do vira-lata Pool desde 2012, 10 anos já, caramba. Tá velhinho. O Ivan, ele entregou a vida ao senhorio de Jesus Cristo em 2002, faz 20 anos então. Na área acadêmica, ele é bacharel em arquitetura, urbanismo, mestre em divindade, licenciatura em pedagogia, né? Mas ele mesmo diz que ele aprendeu tudo que ele aprendeu de questão de sala de aula, ele aprendeu participando como voluntário na escola dominical da igreja local, da Igreja Evangélica Hornes de Pompeia, né? Tá, é membro da Igreja Evangélica, né? E aí tem um monte de trabalho que ele já fez, né? Adoração a adoradores, líder do Ministério Infantil e mais recentemente inaugurou o Ministério de Adolescentes. Show de bola, né? Aí ao longo desses anos todos, o Ivan, como fazendo parte da igreja local, realizou anualmente a Semana da Criança. Realmente é um baita de um evento aqui na cidade, na região, né? Com parceria com diversas prefeituras da região, alcançando cerca de mais de 3 mil crianças com programações de teatro, música, uma forma bem bacana de atingir essas pessoas, né, de impactar essas pessoas. Participou de diversas edições do Encontro da Família, que a Universidade da Família sempre fazia na época da Páscoa, lá na Estância Árvore da Vida, em Sumaré. Foi professor de ensino fundamental, né, no Colégio Shunji Nishimura. Implantou os 4 módulos do Habitudes, que é o curso da Universidade da Família, né? Já falamos sobre isso no outro PGCast, né? E aí, em 2016, ele foi convidado para a coordenação da implantação da filosofia Imaginal, que é o que a gente vai estar falando bastante aqui no PGCast de hoje, né? E desde então ele tem visitado a Masters Academy and College na cidade de Calgary, no Canadá. Ele faz parte também do ITC, que é o Imaginal Transformation Center, na Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia. Justamente para levar essa filosofia Imaginal, né, para outros setores além da educação. E aí ele, por último, atua em parceria com o Instituto Signativo de Cuiabá, Mato Grosso, implantando a filosofia no município de Sapezal. Isso mesmo. É isso mesmo, né? Sapezal. Em Mato Grosso. Ok. É um resumo. Tá bom? Não, mas é muito bacana quando a gente pode trazer aqui no PGCast, igual nós trouxemos da outra vez, o Yuri, né? O cara é fera também lá de Brasília, e a gente trouxe outra fera aqui, que é o Ivan. Mas acima de qualquer coisa, o Ivan é um servo de Deus. Né? É uma coisa importante isso para todos nós aqui, né? Então, primeira pergunta, Ivan. Assim, ó. Ivan. Ok, mas eu costumo fazer essa pergunta, a gente fez também para o Yuri. A primeira pergunta é, Ivan, quem é o Ivan? Conta você já começa um profundo já, né? Conta pra gente. Quem é o Ivan? Eu te falei aqui o release pro pessoal, mas do seu ponto de vista, você mesmo, quem é o Ivan? Quem é esse cara? Olha, eu costumo dizer que eu sou filho de Deus e eu trabalho numa empresa familiar, onde o meu pai é o meu chefe. Né? Então, eu falo que Deus ele assinou minha carteira de trabalho e minha certidão de nascimento, né? Tem as duas coisas aqui em Deus. E, poxa, acho que por causa disso,
hoje eu sou marido da Ellen, sou pai da Amy. Eu acho que foram as 2 coisas mais importantes que aconteceram na minha vida e eu sei que elas são hoje parte do meu ser, né? Não sou mais só o Ivan, sou Ivan, Ellen e eu agora com a Amy também. Tem o cachorro também, mas não vamos colocar ele agora aqui não, né? Agora tá sério, né? Mas eu acho que quando você falou assim, olha, um servo de Deus, eu tento ser. Acho que é isso que eu tenho buscado sempre, desde que eu me converti de verdade, né? Porque eu já me converti de mentirinha, né? E agora, servo, acho que servo é servo mesmo. Tá certo, show de bola. Ô Ivan, essa questão que você colocou da Ellen e da Amy, certamente, você mesmo disse que foi talvez uma das mais importantes decisões da sua vida. Certamente o teu relacionamento com a Ellen e por ser pai da Amy tem te forjado a cada dia, né? Com certeza. E a Amy está numa fase agora vai fazer 13 anos, você falou, né? 13 anos. Então passou toda aquela fase de primeira e segunda infância, agora pré-adolescência, agora está entrando na adolescência. Né? Ok, vamos lá. É uma fase diferente? Muito diferente, muito diferente. Eu acho que a gente tem uma tendência a achar que é ruim, porque a infância, a primeira infância, a segunda infância está muito ligada a uma fase alegre, divertida e tal. E chega, quando bate o hormônio, né? É aquela coisa que ela está tentando se descobrir, ela está tentando se encaixar no mundo de novo, de uma nova maneira. Então, assim, eu tenho que tentar ajudar e eu tenho que me concentrar nisso. Falar assim, não, é diferente da fase anterior. E onde estão as coisas boas dessa nova fase, né? Então, acho que esse é o grande desafio como pai, né? Porque a gente vai falar bastante sobre a questão da área educacional aqui, questão de Imagine, e a gente que trabalha no Próximas Gerações, muitas vezes a gente já, inclusive no meio da igreja, né? Mesmo antes de eu trabalhar na UDF, já tô aqui, vai fazer 15 anos que eu estou aqui, as pessoas tinham não sei lá, uma questão de falar assim que a adolescência era a época da aborrecência, né? Então precisa meio que desmistificar essa questão. Com certeza. Tinha outra fase, além de ser aborrecente, outro termo que eu ouvi em Londrina aqui em Pompeia, depois já entrando aqui já, é que o adolescente é o criança, né? Que não é nem criança e parece uma onça, né? Então realmente precisa desmistificar. Essa geração tem um potencial, fantástico, né? E vamos para deixar mais ou menos todo mundo que está aqui na mesma página, vamos lá? Sim, então, vamos lá. Sucintamente, tá? Porque a gente vai entrar daqui a pouquinho, eu e o Felipe, a gente vai fazer algumas perguntas assim mais profundas, mas assim, apenas para uma rápida introdução. Tá? 4 perguntinhas. Tá. Só como introdução. Tá? Leve mesmo, tá? Tá. Primeiro, o que é o Imaginal? Tá? Quem criou e por que ele criou? Né? E se você puder também, porque o Felipe vai entrar nessa questão mais assim, aprofundadamente, mas assim, sucintamente, defina pra gente, pra todo mundo aqui, o que é aprendizagem profunda, o conceito. Tá. E por último, uma coisa que me chamou a atenção quando você mandou o release, eu estava lendo, quando eu li o livro também, é que você, em nenhum momento você usou metodologia Imaginal, você usou filosofia Imaginal. Por que filosofia e não metodologia? Tá bom? Então, só essa perguntinha. O que é o Imaginal? Tá? Quem criou e por quê? Né? Sucintamente, o que é aprendizagem profunda e por que você usa filosofia em vez de metodologia Imaginal? Podemos começar por aí. Que legal. Bom, que bom. Vocês leram o material, leram o livro. Fizemos uma tarefa de casa. Quem fizeram lição uma tarefa de casa, né? Vocês são Imaginal, né? Pô, legal. A filosofia Imaginal, ela foi criada pelo Tom Rudnick, né? Lá no Canadá. Filosofia Imaginal, eu costumo dizer que é o sonho de todo mundo que trabalha com educação, porque a gente quer entregar para a sociedade um jovem que saiba o que ele quer da vida. Né? Então tem a ver com descoberta da identidade, tem a ver com propósito, resumidamente, né? Sim. Tem a ver com identidade, quando o cara descobre o grande motivo, tem a ver com ter motivação intrínseca para fazer as coisas, tem a ver com ver o invisível,
que é você olhar para o futuro, que não existe ainda, Ok. criar esse algo que não existe e fazer isso crescer, crescimento. Então, a filosofia imaginal está baseada nesses 5 pontos. Tá, que a gente né? vai conversar sobre os 5 Exatamente. pontos. Legal, show de bola. E a aprendizagem profunda é um modelo educacional, tá? Baseado na filosofia imaginal. Então, quando o Tom ele faz quando ele desenvolve a filosofia, ele pega a filosofia e implanta isso dentro da escola dele, da Masters Academy College, que ele fala que é uma escola de P&D, né? De pesquisa e desenvolvimento, né? Então ele pega tudo que ele escreveu, tudo que ele pensou e ele começa a criar esse modelo educacional baseado em 4 pilares que eu coloco aqui para vocês, que é autonomia, domínio, inovação e a questão do habilidades de prontidão para o futuro. Né? Então isso é a filosofia, isso é o modelo educacional da aprendizagem profunda, baseado na filosofia imaginal. Né? E foi criado por quê? Né? Isso que é o mais curioso, né? Porque o Tom Rudnick ele vive num país chamado Canadá, né? País aí, eu não gosto de usar o termo, mas é primeiro mundo. Sim. E de alguma maneira ele como professor, né? Ele era professor de ciências, ele olhava para a educação e falava assim, tudo bem, lá no relatório do PISA, né? Da OECD, a gente está lá entre os 10 primeiros países na educação. Tá bom, mas por que será que eu não estou satisfeito? Por que será que eu acho que existe um problema na área da educação? Tem alguma coisa errada. Por que só 20% dos alunos têm sucesso? E o restante é tudo na média ou é reprovado? Será que a escola foi feita só para 20%? Por que né? Então ele começou a se desafiar e falou assim, não, uma inquietação, sucesso tem que ser para 100%. Para todo mundo pode aprender e ter excelência. E aí que começou essa disrupção, né? Que ele começou a criar com a filosofia imaginal, né? Ele também tem o histórico de pastor, né? Sim, também, né? Também. E aliás, toda essa trajetória dele até chegar aqui no Brasil tem a ver com o crescimento dele como um homem espiritual também, né? Que legal, que legal. Deve ter tido um livro, deve ter passado batido, não me recordo. Há quanto tempo faz que ele criou a filosofia imaginal, essa questão da aprendizagem profunda? Toda a história dele começou hoje, da 2016, agora da 2022. A escola dele deve ter uns 30 anos. Então, toda essa inquietação dele começou há 30 anos atrás. Tudo hoje que está no hype assim, da educação hoje, há 30 anos atrás ele já estava pensando, Deus, e ele é muito fiel com isso. Né? Ele sempre fala assim, olha, Deus fez um download para mim. Eu fui tendo alguns downloads e ele falou assim, eu tenho certeza que é Deus falando comigo. No avião lá, não foi? No avião, exatamente. Exatamente. O que foi no avião? Ele estava viajando para a África. E aí ele teve uns insights assim. Ele começou a anotar no guardanapo ali. Lembra muito aquilo que o Yuri falou, lembra? Quando ele se converteu, acho que foi de um dia para o outro que Deus fez tudo um download nele também. Falou o termo que ele usou também, né? Para ele começar a criar os games lá da... Acho que é cabeado, né? O pessoal tem um pessoal que é cabeado, não ele é? Ele falou assim, que parece que numa noite de sono, uma coisa assim, ele tinha começo, meio e fim do game com princípio e tal. Realmente Deus, parece que é linha direta mesmo. Parece não é linha direta. Ô Ivan, eu tô vendo assim que, pelo release que você mandou, pelo livro que eu li, do Tom Rudnick, que é esse livro aqui, que é Tornando-se Imaginal, no português, né? Tornando-se Imaginal, né? Tá? Visualizando e criando o futuro da educação, né? Foi feito pela Senai SP, de São Paulo, editora, né? Eu estou vendo que você está mergulhado de cabeça nisso. Sim. Fui obrigado não, né? Porque eu fui convidado para ser coordenador de implantação, mas, cara, eu como professor... Na hora que eu comecei a ouvir as ideias, eu falei assim, cara, eu acredito muito nisso. Então, essa é uma pergunta que eu queria fazer. Dá para perceber que você, então, se apaixonou pela filosofia imaginal. Tá? Você já deu uma pinceladinha no porquê. O que te impactou? O que te fez despertar? Falei, caraca, isso funciona. Boto fé nisso aqui. Né? Eu quero isso aqui para onde eu estiver. Como é que foi esse clique que te fez conectar,
te fez entrar de cabeça na questão da filosofia Imaginal? Eu acho que, até respondendo uma pergunta anterior junto com essa, né, sobre por que eu falo tanto de filosofia e não de metodologia, né? Acho que as pessoas, sempre que ouvem falar de Imaginal, elas perguntam, a primeira pergunta que vem na cabeça é: como faz? Ou seja, a pessoa está sempre querendo um método. As pessoas querem como fazer e nunca por que fazer. E filosofia tem a ver o porquê fazer. Ele está antes do fazer. Se você, né, seu Shunji Nishimura, ele tem uma frase que é assim: se você tem uma filosofia, você tem tudo. Porque a filosofia, ela vai dar base para todas as ações que você vai fazer. O nosso sistema de crenças que está aqui no nosso coração, está na nossa mente, ele vai para a nossa mão. Né? Agora, quando você tem só uma metodologia, uma hora a mão cansa. E você não sabe mais por que você está fazendo aquilo. Né? Então, eu enxerguei, assim, na minha história pessoal, algumas coisas que eu fui entendendo de como eu fazia a aula, né? Como eu estava trabalhando como professor na escola, eu sempre fui meio... Eu não queria fazer coisas convencionais. Né? E eu orava, falava assim: Deus, hoje eu sou professor de matemática. Eu quero falar sobre o Senhor através da matemática. Me dá as estratégias. Né? E eu acredito que tem isso. A minha filosofia não é... Eu não sou apaixonado pela matemática. Matemática é um meio para eu levar aquilo que é mais precioso para mim e para as outras pessoas. Né? Então, assim, eu acho que... E eu enxerguei isso na filosofia do Tom. Para mim, caiu como uma luva, porque, poxa, o cara é pastor, o cara é crente, né? Posso usar sem parcimônia esse negócio aqui, né? Verdade. Então, para mim, foi uma... E quando ele veio para o Brasil pela primeira vez, aqui para o Senai, e eu não fui convidado para essa palestra dele, eu fiquei chateado. Falei assim: poxa, Deus, eu queria... fui, tá? E eu falei, foi lá no anfiteatro, eu acho que foi, né? Isso mesmo. E eu falei assim: nossa, Deus, eu queria tanto ter participado disso. Né? Acho que eu queria tanto mexer com educação mais e tal. E eu acabei caindo aqui agora. Né? Acho que Deus acabou respondendo a oração aí. Bacana, né? Bacana. Joia. E, cara, eu tava lendo o livro e assim... Tem muitos insights. Aliás, o livro todo sobre liderança, né? Com certeza. E eu, como administrador, eu gosto muito de falar e de ouvir sobre liderança. E aí eu estava pesquisando, a primeira coisa que eu pesquisei, eu queria entender o que era Imaginal. Né? E eu coloquei no Google lá e eu vi que Imaginal era um mundo sonhado, é um mundo que não está nessa realidade, está em outra realidade. Só que essa outra realidade ele acabou trazendo para o Imaginal, né? Pro Imaginal. Qual que... Aí entrando no quesito escola, qual que é a diferença do Imaginal para os padrões da escola hoje? O que você fala sobre isso? O Imaginal, o termo Imaginal, né, ele tem uma base... O Tom Rudnick era professor de ciências, né? Então ele usa... Existe um negócio chamado células imaginais, que é o que tem na lagarta que se transforma em borboleta, né? São as células que ajudam a lagarta a se transformar na borboleta, né? Tem a ver com essa questão... A palavra é muito sugestiva, né? Ela tem a ver, sim, com algo da... Ele fala até que a imaginação é algo que brota do espírito. Ele faz essa conexão, né? E você tem que trazer isso para o mundo real, para o mundo físico, né? Para o universo mensurável, que é como ele chama, né? Mas a grande diferença que eu vejo para uma escola que trabalha com aprendizagem profunda e uma escola tradicional é que você está realmente empoderando o aluno para ele ser o responsável pela sua própria aprendizagem. Na escola tradicional, a responsabilidade está na mão do professor, está na mão dos pais que ficam cobrando, né? E talvez a grande chave de mudança seja essa, né? O aluno é realmente protagonista. E isso é uma coisa que está na moda. Você vai ver um monte de metodologia falando sobre isso daí, protagonismo do aluno, mas na verdade são só métodos e tem pouca filosofia dando combustível para esse negócio, né? Tá. Então isso significa que não adianta então aperfeiçoar o que já existe hoje. Perfeito, perfeito. Assim,
o Tom ele trabalha com a questão da obsolescência, né? Ele fala assim, olha, não adianta ficar trazendo pequenas melhorias para algo que está obsoleto. Se está obsoleto, precisa ser substituído. Então, isso é uma grande disrupção. É um chacoalhão no ombro de quem trabalha com educação. Fala assim, opa, peraí. Substituído é um trabalho, né? Não é fácil você fazer a implantação da aprendizagem profunda por causa disso. É você olhar e falar assim, cara, substituir significa jogar fora muita coisa. É isso mesmo? Né? Então, é isso que torna a coisa um pouco indigesta no começo, né? E a gente tem que ir com calma, né? Falar assim, olha, não, é realmente disruptivo, mas tem como fazer. E no Brasil, vou perguntar isso aí porque eu vou explicar o porquê. É muito difícil, assim, qual que é a maior dificuldade em aplicar essa filosofia Imaginal nas escolas hoje? Excelente pergunta. Porque que se acompanha assim, porque às vezes a gente acha muito fácil em outros países e muito difícil aqui pra gente. Não se ensina propósito nas escolas. Com certeza Não existe um vazio maior do que a falta de um propósito. Né? E a gente é ensinado que se a gente não passar na faculdade, a gente não vai ser ninguém, que se a gente não trabalhar, a gente vai viver como um indigente o resto da vida. E, cara, assim, isso não é ensinar propósito, isso é ensinar a ter medo, né? E o medo acaba alienando, né? Então, a gente acaba sempre estando num ciclo eterno de querer apagar o passado seguindo esses caminhos errados, né? Então, essa pergunta que eu faço é a seguinte, né? Por que é tão difícil aqui pra gente e é mais fácil em outros lugares, né? Qual que é a dificuldade que você enxerga nessas aplicações nas escolas hoje? Só completando, ou tipo assim, ou não é mais fácil em outros países, a gente que tem essa leitura de que parece que lá é mais fácil, ou realmente lá é mais fácil e aqui é mais difícil. Pode ser. A gente tem uma... né, a gente estava brincando aqui no começo, antes de começar a gravar, né, falando assim, o nome Next Generation, né? Opa, bate aqui. Next Generation, a gente tem uma tendência para americanização, porque vou até usar uma palavra em inglês, underdog, né? A gente é meio underdog, assim, a gente é meio, né? A síndrome do vira-lata. A síndrome do vira-lata, a gente se acha inferior, então a gente tem que usar coisa americana, né, tal. Acho que tem um pouco da nossa cultura isso, né? Mas eu acho o seguinte, né, Jean? Eu acho que nossa proposta realmente é tropicalizar, né? Pegar algo que está lá no Canadá, e eu vou usar até uma historinha engraçada, né? Que um dia a gente estava sentado com o Tom aqui no Brasil, e aí uma pessoa perguntou assim para o Tom, né? Falou assim, Tom, mas você fala que o aluno precisa ter liberdade, que o aluno precisa saber negociar prazos, mas é o seguinte, e se você tem um trabalho marcado para entregar e o aluno não entregar, como é que você lida com isso? Aí o Tom assim, não, o aluno vai entregar. Falei assim, não, é que assim, aqui no Brasil, se você der muita liberdade, o cara não entrega. Daí o Tom, não, se é para entregar, a pessoa vai entregar. Ou seja, daí a gente percebeu, falou assim, cara, cultura canadense, do compromisso de que se você é responsável por aquilo, você vai ter que fazer. Né? E a gente vai ter que fazer uma adaptação aqui para a gente disso, mas não é flexibilizar aquilo que ele escreveu, mas é perceber que tem traços na cultura deles que seria muito bom que fossem nossos traços culturais também. Com certeza. Né? E a gente banir Lady Gerson, né? E começar a se comportar de uma maneira diferente. Flexibilizar prazo. A gente brinca assim, se eu for entregar uma ponte, é melhor que eu entregue ela funcionando, do que entregar no prazo e ela cair e matar milhares de pessoas, né? Então, assim, ser flexível no prazo é uma coisa, agora não entregar é outra. Tá. Né? A gente vai entrar nessa questão dessas diferenças entre um conceito e outro. Nossa, mas olha que legal, ele está falando isso, né? E eu morei no Japão há alguns anos, né? Também. Como é diferente. Você com essa cara morou no Japão e eu não. Eu sou humilhado. Eu sou mestiço. Sou terceira geração. Verdade. É que a mãe dele já é mestiça. Veio de Tian, veio de navio. E aí minha avó
Você viu? Só que minha avó... Ele fala umas palavras. Só que minha avó é italiana, né? Ela é loira de olho azul. Aí minha mãe, segunda geração. Minha mãe nasceu bem mestiça. Aí minha mãe casou com um brasileiro, meu pai. Aí eu nasci já sem nada, só sangue. Sangue e altura, assim, ó, pequenininho. Mas aí eu morei lá, cara. E assim, do que você tá falando, como... Cara, a gente percebe nitidamente, você também morou lá, a diferença de cultura e de compromisso que as pessoas têm lá e aqui. A questão é assim, bom, você sabe disso também, lógico, né? É que tem muita coisa que realmente, de fato, a gente precisa, nós como brasileiros, precisamos, poderíamos e deveríamos aprender de outras culturas, né? E também tem coisas muito boas da cultura brasileira que deveriam ser aprendidas por outros. A gente sentia... Certamente o Felipe também passou por... Ele morou mais tempo que eu lá no Japão. Nós moramos em épocas diferentes, né? Sim. Ele morou 3 anos? 3 anos. Eu morei 1 ano e 4 meses, né? Tinha muita coisa que realmente ficava assim, uau, puxa, o Brasil precisava disso. Mas também tinha muita coisa que eu falava, caramba, aqui precisava aprender um pouquinho com o Brasil também, algumas coisas, né? Mas você tem razão. E a grande questão aqui em termos de dificuldade, em termos de importância, mas também dificuldade de se implantar a filosofia imaginal nas escolas. A questão que me chamou a atenção, não anotei a página, tá? Que o Tom, foi feita uma pergunta para o Tom Lutnick, o autor do livro, qual que era o grande problema da educação de hoje. E aí ele disse que assim, né? Assim, nenhum problema, se você vivesse nos anos 50. Com certeza. Foi a resposta que ele falou, né? Então, só para embasar um pouquinho mais, para ratificar um pouquinho mais o que a gente está conversando aqui. No seu ponto de vista, o grande problema em termos da educação hoje, tá? Vamos falar aqui do Brasil. Nós somos brasileiros, moramos aqui, vivemos aqui. Tem a ver com o sistema de educação? Tem a ver com a metodologia? Tem a ver... Até que ponto o problema também está nos educadores? Ou os educadores são mais vítimas do sistema, ou porque eles também batem o pé em cima de que não se deve mexer, né? Outra questão, essa é uma leitura pessoal minha, posso estar equivocado. Será que uma das dificuldades, também um dos problemas aqui no Brasil, é que parece que a educação virou questão política também? Tem né? isso, né? Tipo assim, o candidato quer ganhar voto, vamos abrir muitas escolas, vamos colocar o aluno em ensino em período integral, vamos não sei o quê, vamos aumentar as escolas de ensino médio. Parece que virou ferramenta de peça de politicagem também. Tá? Tudo isso contribui para que tenha essa dificuldade no Brasil. O problema está na metodologia, o problema está no sistema, o problema está nos educadores. O problema está porque a educação deixou de ficar só na área da educação e entrou em outras áreas também. Qual a leitura que você faz disso? Eu acho que você está certo. Eu diria que o problema da educação ele é complexo por causa disso, porque acho que envolve tem muitas áreas que se intrometem na área da educação e todas essas áreas estão doentes, né? Então eu acredito que sim, existe politização. Eu acredito que sim, no meio dos docentes, existem docentes que querem transformação e docentes que querem status quo. Né? Ok. Eu acho que tem várias dificuldades vindas de várias direções. É por isso que é tão difícil resolver o problema da educação no Brasil. Né? Eu não conseguiria dizer que é só um problema filosófico. Se fosse, estava bem fácil de resolver. Okay. Né? Mas eu diria que a frase que você citou do Tom, né, ela já dá uma orientação bem legal do que é a filosofia dele. Né? A gente aprende mais olhando hoje na escola tradicional. Né? Se aprende mais olhando para o passado do que olhando para o futuro. Isso é uma coisa que me impactou também. Né? Falei assim, como é que eu aprendo com algo que não existe? Como é que eu aprendo com algo que eu não consigo enxergar? Ainda. Né? Então, assim, a gente está falando que tem problemas políticos, ok, detectamos o problema. Como é que nós resolvemos isso? Né? Isso é uma coisa que eu até aprendi muito, acho que com o seu Jorge também, né? Aqui na UDF, né? E tudo mais. Existem problemas na família. Ok, identificamos o problema. Como é que nós resolvemos esse problema?
não é simplesmente demonizar a família, porque a gente fala, né? A gente está dentro da escola, às vezes ouve o discurso assim, a culpa é da família. Ah, mas olha os pais. E a gente, quando a gente é família, a gente fala, não, mas olha a professora, olha a direção, olha... A gente começa entra numa guerra que nos afasta, acho que da solução do grande problema brasileiro. Né? Acho que todos os países têm os seus grandes desafios, né? E eu acho que o brasileiro, infelizmente, ele é sistêmico. A gente não resolve apertando só um parafuso. Né? Acho que tem um cenário complexo para a gente olhar e resolver. Tem toda uma caminhada, então. Né? Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta. Porque você falou que o Tom, ele, nos últimos 30 anos, vamos dizer assim, já, né? Ele também, certamente que lá, ele também teve, até chegar ao patamar de hoje, deve ter passado por muitos perrengues também. Com certeza. Em termos de convencer, em termos de comprovar, né? E tal. Foi difícil para ele também no começo? Você sabe se foi difícil uma coisa assim? Não deve ter sido de um dia para o outro, com certeza, para poder convencer os professores, educadores, etc. e tal, né? E até chegar no nível de credibilidade que existe hoje. Né? Será que dá para fazer um paralelo em termos de dificuldades que ele teve lá com relação àquilo que a gente vê hoje de dificuldades aqui no Brasil também? Ou por ser países tão diferentes, talvez tenha sido diferente lá em relação ao que é aqui? Eu acredito Não sei se ele chegou a confidenciar, comentar sobre isso também. Talvez a grande facilidade que eles... eu acredito que sim, que estar no Canadá tornou mais fácil o processo, né, em algum sentido. Mas não dá para dizer que não teve dificuldades. Até assim, né? Quem trabalha com inovação sabe que você tem que ir de pivotada em pivotada, né? E eles começaram com uma proposta que é muito diferente do que é hoje. Eles começaram a escola deles lá em 1997, falando assim, nós queremos fazer uma escola baseada nos princípios de qualidade de Deming, né? E legal, eles começaram o trabalho, mas 2 anos depois ele percebeu que, falou assim, olha, qualidade é bacana, mas você gera um teto. E quando o aluno chega no teto, o que tem depois do teto? Aí ele falou assim, não, a gente precisa pivotar esse negócio. A qualidade não pode ser mais um alvo. Qualidade é um meio. O grande alvo, o que é? Inovação. E aí, até hoje, daí eles começaram a desenvolver os trabalhos deles. Mas, assim, teve um trabalho forte de convencimento no meio dos professores. Olha só, ele teve que juntar os professores e falar assim, olha, eu estava olhando os números aqui da nossa escola e, poxa, 15% dos alunos só estão acima da média, estão em zona de excelência. Como é que a gente joga mais alunos aqui para cima? Eles começaram com os processos de qualidade e aumentou, né? Subiu de, sei lá, de 15, foi para 30. E todo mundo bateu palma. Ele falou assim, conseguimos. Ele falou assim, não. E se eu quero 100%? Aí todo mundo, você é louco? Não dá 100%, não dá. Ele falou assim, dá, vamos tentar. Né? Então, assim, ele teve que usar a fé dele para criar fé nos outros. Né? E é lógico, vir com uma proposta para poder dar embasamento e... Né? Ele tem uma equipe muito boa, né? Ele tem uma das diretoras da escola, que foi a Doreen, Cindy. Tem vários professores ali que ajudaram muito ele a desenvolver os processos, né? O irmão dele que veio de numa das vezes também é envolvido? O Andy tem um irmão, né? Tem um irmão mais velho, que se chama Andy. Mais velho, isso mesmo. E ele, na verdade, ele trabalha com o Imaginal, só que ele trabalha mais na área técnica, porque eles têm uma plataforma que dá suporte para o modelo deles. Mas assim, só para eu entender, o Imaginal ele funciona no processo, mas ele não mexe no material em si? Ou ele também tem um material específico para ser trabalhado? Não. No Canadá, eles dão muita liberdade para os professores criarem seus próprios materiais. Existe o currículo canadense, que eles precisam seguir, obviamente. Nós aqui também no Brasil temos os nossos documentos nacionais, né? E a gente não pode oferecer menos do que isso, né? É aquilo ou mais, né? E aqui no Brasil, você tocou em mais uma particularidade no Brasil que não tem lá, que aqui no Brasil são sistemas apostilados e etc. O sistema Anglo.
Sistema Anglo, a gente pode dizer até que é uma metodologia Anglo, né? Lá no Colégio Shunji Nishimura, nós estamos usando filosofia imaginal, mas nós temos um material lá também, poliedro, né? Que, se a gente não tomar cuidado, é uma metodologia poliedro também. Então, assim, só que eu digo assim também, né? Falo assim, olha, nós vamos atender outras escolas que trabalham com apostilas também. E a gente precisa mostrar que existe um caminho em que é possível, que eu digo assim, a gente precisa tomar cuidado, porque acho que tem 2 caminhos. Um é muito perigoso. O caminho perigoso é o material manda em você. O caminho certo é, eu sou o ser humano da relação. Eu mando no material. Ele é o objeto, eu não. Né? E o Imaginal é um trabalho de assim, humanização. Né? A gente quer entregar no final da linha ali, não um cara pronto, mas um cara assim, que está preparado para viver a vida dele, fazer a grande aventura da vida dele. Né? Nossa, é muita coisa então, mesmo. Um cara assim, resiliente, né? Precisa ser, é uma das qualidades. Porque assim, Né? resiliência você aprende, às vezes, no amor, às vezes na dor, né? O que é inovação se não for resiliência? Os caras que inovaram, o cara que inventou a lâmpada de filamento, quantas vezes ele teve que fazer aquele filamento para até descobrir o ponto certo? Eu Né? falo porque eu estudei em colégio particular a vida inteira, estudei no Marista, no Paraná, e era É uma ótima rede. Então, é um sistema totalmente diferente, né? E assim, a gente é ensinado de uma outra maneira. É tipo aqueles... o robô, você vai estudar, daí você vai sair, então, e vem muito da educação dos pais mesmo. Como os pais não tiveram isso aí... Né? Quiseram oferecer para você, né? Ofereceram para mim e falaram assim, olha, então você tem que estudar, você tem que ir bem, tem que tirar notas boas, estuda bem a apostila e tal, tira nota boa, porque isso vai refletir no seu trabalho depois. O sistema em si, ele não é ruim. Ele estava servindo a um propósito, que é o propósito da era da primeira Revolução Industrial, né? E serviu bem até, sei lá, né? O Tom fala a década de 50, é mais ou menos isso mesmo. Mas a gente estava diante de um cenário da história mundial onde as mudanças não eram tão abruptas como são hoje. Hoje é mundo bunny, né? VICA, VUCA, né? Então a gente tem que ter uma gestão da incerteza. A gente não sabe o que vem amanhã. A gente tem que ficar procurando sinais para saber o que vem amanhã. Antigamente não era assim. Antigamente eu fui engenheiro, me aposentei engenheiro, meu filho vai ser engenheiro, ele vai olhar para a minha vida como um modelo e ele vai trilhar o mesmo caminho. Fácil, legal, bacana. E o modelo escolar estava servindo isso daí. Né? Só que esse modelo da era industrial, ele não faz a gente olhar para frente. Esse que é o risco. Olhar para trás. Ficar só olhando para trás. Olha que eu estava pensando aqui. Nós somos pais jovens, eu vejo muita diferença entre a educação da minha filha hoje, que ela estuda nesse método, da que eu tive. E eu creio que também um dos grandes empecilhos seja... Isso aqui não está no texto, porque eu estou pensando agora isso aqui. Aí que fica legal. Mas é porque assim, o Imaginal ele acaba trabalhando os pais também. Porque assim, às vezes a criança aprende, aí chega na casa, o pai e a mãe barra e fala, não, ó, você vai que da hora. Não, porque assim, a gente tem um curso chamado IES. IES Guia de Carreira, que demora eu sou instrutor de IES também. Baseado em princípios bíblicos. Mas ele ensina o seguinte, que você não é teu pai ou tua mãe que vai decidir o teu futuro profissional, é você que vai decidir. Eles vão apoiar, o papel deles é o apoio, não a pressão ou opressão ou qualquer outra coisa. Então, eu creio que também no Imaginal funciona da mesma maneira. A criança ela vai aprender, aprendizagem, só que lá em casa ela precisa ter esse apoio, porque se o pai ou a mãe tiver uma cabeça fechada, quadrada, e não apoiar esse processo de por que eu faço o que eu faço, né, filha, você vai descobrir o porquê você faz o que você está fazendo aí. Você vai descobrir, é o seu papel, é a sua responsabilidade. É lógico, eu vou acompanhar você nesse processo. Mas tem muito pai ou mãe que não, terceiriza, né, e... Fantástico. Assim, tem esse acompanhamento com os pais também, ou como é que funciona?
Eu acho que você pegou o que eu acho que é o ponto vital da implantação da filosofia Imaginal, é o que você acabou de falar. A gente não está falando de um sistema apostilado, que você compra a apostila e põe na mesa, a pessoa pega e leva para casa. Não é isso. A gente está falando de uma mudança cultural. A gente citou um pouquinho aqui de cultura canadense, cultura brasileira, mas é além disso, é a maneira como a gente gerencia os comportamentos dentro da escola. Como é que os sistemas eles conduzem os comportamentos que acontecem dentro da escola e fora da escola. O que a gente está propondo é profundo e demorado, é aprendizagem profunda, né? Profunda. Porque justamente tem isso, você não mexe só numa camada. A gente começa mexendo na gestão da escola, lógico, né? Depois a gente começa mexendo com o professor, e aí a mudança começa a chegar no aluno. E aí começa a chegar nos pais. E aí eu acredito que sim, um próximo passo de implantação é chegar na comunidade de pais, porque isso falando até como igreja, né? Eu acredito que uma igreja forte é uma comunidade de pais fortes. Com certeza. Né? Então, eu acredito que a escola também vai precisar disso. Né? Eu acredito que que é difícil, né? Os nossos filhos são o nosso maior bem, né? E você fala que a gente está na beirada de um precipício, né? Tem uma corda bamba, aí a gente vai falar assim, a gente vai ensinar teu filho a andar na corda bamba. Que pai, né? Fala assim, não, vamos pelo caminho mais largo que já é conhecido. Né? E a gente está falando de disrupção. A nossa vantagem temos uma escola de 30 anos lá no Canadá que já fez. E aqui a gente tá no Colégio de Nishimura, criamos uma primeira pinguela ali, uma primeira tábua, mas isso aí vai se alargar à medida que os pais forem acreditando e vendo. Falam assim, cara, tá dando certo com a minha filha. Minha filha está amadurecendo mesmo. Eu que preciso amadurecer também. Né? E é um processo até para mim. Né? Poxa, claro. Eu falo algumas coisas, eu acho até mancada com os pais, porque eu falo assim, poxa, eu sou professor. Eu tenho algumas vantagens pelo nível de conhecimento, aquilo que eu estudei, me ajuda a ser um pai professor em casa, mas não é todo pai que tem isso. E a gente precisa ter essa consciência também. Claro. A gente precisa ser... Verdade. Usar o nosso amor, a nossa compreensão para falar assim, olha, a gente vai precisar ajudar os pais, sim. Bacana. Né? Faz parte. E dentro desse contexto, uma das coisas que desde o começo, quando o Jorge apresentou o Tom Rudnick, quando ele falou, não sei se foi na palestra lá no anfiteatro. Naquela que eu não fui, naquela você que você não foi, eu não fui. Né? Eu também fui. Não, brincadeira. Brincadeira. Não sei se foi lá, mas eu fiz questão de anotar aqui. Explica pra gente, sucintamente, como é que essa questão da mudança... Para mim foi o que mais chamou a atenção desde aquela época, tá? A mudança na questão da educação de tempo para aprender é rígido, enquanto a qualidade do aprendizado é flexível, versus tempo é flexível e a qualidade é rígida, né? Que ele cita muito no livro também. Sim. O que é isso? Cara, isso aí talvez na escola brasileira, pública e a privada, qualquer uma das duas, é uma das maiores dificuldades que existem de se trabalhar. Talvez seja uma das maiores disrupções para quem está dentro da escola. Certo. A escola tradicional, ela trabalha no paradigma do tempo fixo, qualidade flexível. O que isso significa? Significa que quando o tempo é fixo, tudo tem que acontecer dentro daquele tempo determinado da escola. Você está falando, por exemplo, em termos do ano escolar, ano letivo, é isso? Do ano letivo. Exatamente. Tá. Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro, tudo acontece dentro dessas caixinhas de tempo. Né? Então, tempo é mandatório. Então, se eu sou aluno e eu não aprendi tudo que eu deveria aprender e passou o bimestre, já era. Fiquei para trás, vou carregar esse buraco dentro da minha educação, dentro do meu processo. Tá? Porque o tempo é mandatório e a qualidade é flexível. Se eu tiro 6, eu passo. Se eu tiro 10, eu passo. Tem um gap de 40% daquilo que eu precisava ter aprendido. E é um buraco que a gente vai carregando e vai acumulando. Exatamente, é cumulativo. Né? Então, é fácil entender que nesse processo, quem fica para trás, o gap é enorme. Né?
E aí, o que o Tom traz? O Tom fala assim, não. Tempo flexível. Porque o que é importante na escola não é o conteúdo. O mais importante da escola não é o conteúdo. O mais importante é o aprendiz. Você tira o centro do material e coloca o centro na pessoa. Nossa, isso é disrupção mesmo. Disrupção total, porque você... E vai chegar o ponto mais disruptivo ainda, é você falar assim, você não tem um bando de 30 caras na sua sala. Você tem 30 indivíduos que aprendem de maneira diferente, que pensam de maneira diferente e que têm necessidades diferentes. E nós precisamos estar atentos para os indivíduos e não para o bando. Eu tenho um bando de 30? Não. Eu tenho 30. Eu tenho que conhecer esses 30. Entendeu? Eu tenho que ter instrumento para conhecer melhor como eles aprendem, né, e etc. Ou seja, aí a gente está falando de aumentar a qualidade né, e ela ser fixa. Não é passa com 6 ou passa com 10, passa com 10. Você precisa do 10 para falar assim, aprendi. E se você precisa de mais uma semana para isso, a escola precisa te fornecer mais uma semana para isso. Aí todo mundo pensa assim, não, Ivan, peraí, não. Mas se o cara precisar de 2 bimestres, né? Mas pensa bem comigo. Se você conhece bem o seu aluno, né? Vamos pegar as inteligências múltiplas de Gartner. Se você sabe que seu aluno é sinestésico, pô, eu vou montar uma estratégia para ele da maneira que ele aprende melhor, para ele aprender mais rápido. A gente sempre pensa assim, a gente sempre pensa na demora, no delay. Mas, cara, eu como um bom professor, eu vou pensar como é que isso pode acontecer mais rápido. Como é que isso pode acontecer com mais potência e de uma maneira que, cara, daqui a 2 anos ele não vai esquecer. Né? Então, é por isso que também tem a questão da... Não é só colocar a barra da qualidade lá em cima para o aluno, mas é o professor perceber que ele, cara, fala assim, não, eu tenho muito trabalho para fazer aqui. A aula precisa ser uma aventura, a aula precisa ter significado. Mas deixa eu fazer deixa eu comentar um negócio que eu acho legal. Por exemplo, eu ia perguntar isso aqui depois, mas é que eu vi muita conexão nisso aqui. O professor, ele já tem que vir pronto nesse método? Ou ele é ensinado? Não, porque não é o Jean tá indo nas feridas do processo. Exatamente. Não, porque não é qualquer um, né, cara? O cara tem que aprender. Vou dizer por quê. Eu tenho conhecidos que eles são professores e eles dão aulas metódicas, como sempre deram, e parece que esse método é muito difícil para eles do nada, assim, falar assim, agora a gente vai mudar, olha, você é um aluno, te dou valor, você é uma pessoa e tal. Porque, a aula é aquele mundaréu de gente, 50 pessoas, 30 pessoas na sala, taca a matéria lá e acabou, entendeu? E prova e já era. Exatamente. Então, assim, tem um aprendizado que eles têm que ter um trabalho antes, ou algum pré-requisito, ou assim, ou você acha que tem um pouco de relutância nesses professores mais padronizados, assim? Como é que você acha disso? Eu acredito numa coisa, viu, Jean? Eu acredito que todo mundo acha que o que eu vou pregar aqui para você é assim, todas as escolas precisam ser imaginal. Eu não acho. Eu acho que cada escola tem uma vocação, e as escolas que se identificarem com isso aqui vai fundo, porque houve essa primeira identificação. Né? Mas eu acredito que a educação ela é feita de uma diversidade. Eu acredito em escola militar. Tá? Eu acredito, tem as escolas Waldorf, eu acho muito bacana também. Né? Tem um espectro na área que é bonito isso. E eu acho que o Imaginal poderia ocupar um bom pedaço desse espectro. Né? Com algumas partes da filosofia, etc. Né? Mas o que eu acho, assim, eu acho que a grande mudança começa no professor. Infelizmente, vai uma crítica aqui, né, para as nossas universidades. Eu acredito que as universidades não estão formando... Os alunos estão saindo diferentes, sim, tá? Tem boas universidades, até aqui na região, vou citar até a de Tupã. A gente tem contratado até bastante professores formados em Tupã, porque a gente notou que tem uma coisa diferente lá, estão ensinando diferente lá. Né? Os professores de pedagogia estão chegando com uma certa qualidade. Mas eu vou falar uma coisa meio esquisita, talvez não muito profissional, né? Mas alguns anos atrás eu participava bastante dos processos seletivos na escola e tinha uma coisa que me chamava a atenção. Era isso aqui, ó.
brilho no olho, assim. Quando a pessoa fala assim, ela não está falando de emprego. Ela não está procurando emprego. Ela fala assim, pô, cara, eu ouvi um negócio diferente aqui nessa escola. Eu ouvi dizer que vocês estão fazendo alguma coisa esquisita com os alunos e eles estão saindo diferente daqui. Eu quero fazer parte desse negócio. Aí você fala assim, opa. Né? Não é porque está elogiando a escola, mas porque... Identificou, bateu, né? Tem alguma coisa ali que a pessoa fala assim, eu acredito nisso aqui, cara. Eu não quero fazer mais do jeito que se faz. Né? E a gente tem até alguns preconceitos. Né? A gente imagina que os professores velhos vão dar problema. Os professores novinhos vão ser uma maravilha. Né? Cara, a gente já teve experiência de ver professores novinhos que são assim bem velhinhos, bem quadradinhos. E eu gosto de falar, por exemplo, da professora Maria lá na escola, né? Professora de história. Uma professora, desculpa, tá, Maria, se você assistir isso aqui. Ela é das antigas, né? Ela é velha, old school, né? Velha guarda, tal. Mas, cara, quando eu conheci o Imaginal, eu falei para ela, você já é. Não para o que você está fazendo. Vamos só melhorar alguns processos, mas é processo. Mas, assim, o espírito, a visão de olhar para o indivíduo, pô, já estava lá. Né? Então, a gente precisa também lutar contra os preconceitos, assim, de achar que estigmatizar o professor, falar, não, os professores têm um problema. Não, tem professor que acredita, tem professor que não acredita, tem professor universitário que é assim, né? Eu quase que reprovei minha turma inteira, fala com orgulho. Eu falo assim, cara, mas isso é um problema. Você está lá para fazer com que as pessoas aprendam e você não conseguiu, então... Eu falo assim, não, mas as pessoas têm medo de mim. Com orgulho. Eu falo assim, peraí, existe isso ainda aqui? Né? É contra isso que acho que a gente tem que lutar. A mudança cultural está um pouco nisso também. Quando o professor percebe que ele é mais eficiente usando a fruição ao invés do medo. Diferente isso, né? Deixa eu... Vou inverter um pouquinho algumas coisas. Já estamos naquele papo. Estava muito boa a conversa. Aquilo que eu falei para você aqui antes, né? Deixa eu botar vocês que estão assistindo aí, né? A gente estava conversando antes de gravar. Eu falei assim, lógico, a gente faz a tarefa de casa, a gente estuda, a gente se prepara, eu e o Felipe aqui e tal, e a gente elabora as perguntas, né? Vamos lá. Vamos para poder conversar aqui, né? Aí eu falei com o Ivan, só tem uma coisa, né, Ivan? Aqui é igual, tipo assim, eu gosto muito de Provérbios 16:1, né? O coração do homem pode fazer planos. A gente projeta, estuda, faz as perguntas, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus mesmo. Então deixa eu fugir a ordem aqui, porque você puxou um assunto, uma questão que o Felipe fez a pergunta dos conflitos de gerações, e aí você falou que tem gente que, mesmo que seja o educador jovenzinho, muitas vezes ele tem dificuldade de aceitação, tem resistência, e aquela pessoa que é old school, não. Né? Tá. Podemos dizer, então, vamos lá. Podemos dizer que quando o apóstolo Paulo colocou lá em Romanos 12, não se conforme com o presente século, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Eu acho que o Tom até cita, esse texto aí, lá nesse livro. Acho que ele cita. Mesmo sendo de uma outra geração, Paulo era Imaginal? Totalmente. Jesus era Imaginal? Só de ter falado isso daí já é. Né? Jesus é o modelo. É o modelo, né? Então, realmente, essa questão, como o Felipe bem colocou na pergunta, ou seja, o fato de serem de gerações diferentes não é sinônimo de que tal geração vai assimilar com mais facilidade. Não. Ou seja, depende muito daquela questão da forma como a pessoa vê as coisas, da resiliência da pessoa em poder aprender uma série de coisas. Você vê com esses olhos, assim, de que não é a idade que define ou a geração que define. Graças a Deus não é a idade, né? Porque a gente, né, tá aqui, eu tô quarentão já. Não vou falar. Não fala, melhor. Vamos mudar de assunto. Corta essa pergunta, vamos tô brincando. Mas então é isso mesmo. Paulo era Imaginal, então. Falando isso, assim, né, sobre... Ele entendeu que renovação da mente é algo muito cristão. O Tom, só falando. Quando o Tom fala sobre isso daqui, sobre repensar a educação, remodelar a nossa maneira de pensar, ele está sendo cristão, né? Quando a gente vai lá para os reformadores, né, a gente pensa que os reformadores só fizeram a reforma protestante, né?
Os reformadores eram grandes educadores, eles tinham grandes ideais para a educação. Né? Martinho Lutero, esqueci o nome de um outro agora, Hatke. São caras que lá na Alemanha eles já tinham alguns preceitos sobre educação, que olhava para a criança e já acreditava no potencial da criança. Né? E tudo isso veio de onde? Veio do Evangelho de Jesus Cristo. Veio daquilo que Paulo escreveu, né, como palavra, né, nas cartas que ele escreveu e tudo mais. Então, eu acho que a gente está aqui para dizer o seguinte. Eu acho que a gente está falando de mudança de pensamento, não de mudança de valores. Nós cristãos temos os nossos valores e que nos ajudam a ter uma mente, um pensamento mais flexível e entender onde nós podemos mudar e onde nós não podemos mudar. Certo. Né? E valor, a gente fala, né? Estamos numa escola de inovação. Ah, pode tudo, vamos fazer. Não, peraí. Em cima de valores. Imutáveis. Imutáveis, porque eu acredito no seguinte, o cara que inventou a energia, descobriu a energia nuclear, né? Talvez ele tivesse valores e queria usar isso para saúde, para gerar energia elétrica, para um monte de coisa legal. Mas tem cara que pegou isso aí e transformou numa bomba. Então o valor que fez perder uma grande descoberta, né? Transformou isso numa grande arma. Então eu acredito que assim, nós mais velhos temos que ter os nossos valores firmes, temos que ensinar isso para os mais novos, mas mente flexível para entender os tempos que nós estamos vivendo. Fazer o PG aqui. PGCast. PGCast é uma maneira de... Né? Você comentou. Nossa, é muita coisa. Tá borbulhando aqui um monte de coisa. A questão é assim. É uma tal de vira a página, volta a página, vira a página. Eu já virei porque a questão é assim, mas é que no comecinho, quando eu pedi para você falar sucintamente sobre a filosofia Imaginal, eu até falei, a gente vai entrar sobre essa questão e mais detalhadamente, então você falou bem pouquinho que eu pedi para você falar mesmo. Mas eu lembro que uma das coisas também que me chamou a atenção, e eu creio que se você pudesse dar uma pincelada, que o Tom ele fala sobre a questão de 5 chaves. Sim. Né? Que é encontrar o grande motivo, motivação pessoal, motivação intrínseca, ver o invisível, no caso, acredito que é a visão, né? Tornar visível o invisível, que tem a ver com a criação, fazer o impossível, que é o crescimento disso. Tá? Essas 5 chaves. Né? Você pode dar uma explicada para a gente como é que funciona isso? Essa questão dessas 5 chaves são a base de toda a filosofia Imaginal? Eu acredito que sim. Né? Eu acredito que é uma filosofia baseada em inovação. E inovação tem a ver com esse negócio de... A gente acha que inovar é só fazer o que você não fazia antes. E não é. A inovação é algo mais profundo que isso. A gente acha que inovação é inventar, criar alguma coisa e ponto. Acabou. Então, a questão das 5 chaves eu acho legal, porque no final ele traz a questão do crescimento. Isso. E o crescimento, para mim, não é o criar não é a chave da inovação. A chave da inovação é crescimento. A chave da inovação da escola do Tom, ele podia ter parado na filosofia. Tá ótimo, escrevi um livro, excelente. Né? Mas o que ele quis fazer? Ele quis criar uma escola. Ele quis que essa escola desse certo e que essa escola fosse multiplicada. Quer dizer, algo reproduzível. Algo reproduzível nos seus mais diferentes lugares. Né? Tem na África, tem na Europa, tem lá, tem aqui no Brasil agora com a gente. Mas a questão da inovação é criar alguma coisa que mude o modus operandi. Entendeu? Entendi. Então, assim, a inovação é isso. A gente vê o nosso celular, né? Tinha o tijorola, né? Aquele, tijorola. Né? Meu pai tinha um daquele que você abria o flip e ficava desse tamanho. Você puxava a antena, vinha até aqui. E quando colocava na cintura, ficava dava penso, né? Você não é dessa época, não é? Ele era criança, mas ele viu. O tijolão. Né? Nossa vida. Então... o joguinho era a minhoquinha lá. Exatamente. Então, assim, é uma excelente invenção, excelente invenção, mas a inovação veio como? Ela mudou o nosso estilo de vida. Certo.
Hoje a nossa vida gira em torno desse negócio, né? Porque minha agenda inteira está aqui, minha rede social está aqui, meus contatos estão aqui. Tá? Então mudou, então inovação. Certo. Mudou a maneira que eu vivo, né? Então o Tom também ele teve que chegar nessa fase. Ele teve que descobrir o Big Why dele, o grande motivo. Ele teve que... E aquilo mexeu com a motivação intrínseca dele de querer ir atrás e encarar o desafio, criar resiliência, falar assim, pô, não deu certo, preciso tentar de novo, né? Aí depois ele teve uma visão, falou assim, não, tem que ser assim. Eu estou vendo que no futuro vai precisar de uma escola assim. Ele cria, só que se ele parasse aqui na criação, já era. Ele tinha que fazer crescer esse negócio, ele tinha que escalar de alguma maneira essa ideia. Então, o que eu estava lendo no livro lá, estava falando do Steve Jobs. E eu sou fãzaço da Apple, tenho celular, tudo. E assim, eu vi que ele era um visionário, um cara comprometido, tudo, né? E tô fazendo essa pergunta porque ele está falando sobre visões. Ele é citado aqui no livro, e aí né? ele fala, ele fala dentro dessa visão que ele tem o insight, que é a habilidade de ver o que é, e o foresight, que é a habilidade de ver o que poderia ser. Grandes líderes, eles possuem essas duas chaves, o insight e o foresight. Eu queria saber, assim, é difícil aprender isso aí para um cara que já sabe o Big Why dele? Por quê? Porque eu vejo que a completude de um líder é saber o que ele está vendo, e a hora que ele vê, ele fala assim, cara, isso aqui poderia se tornar isso aí. Entendeu? É fácil aprender isso aí? Porque às vezes eu quero fazer algumas mudanças, eu pergunto porque às vezes eu enxergo um negócio e falo assim, puxa, eu quero mudar isso aqui, quero fazer melhor. Mas às vezes é muito difícil, cara. É muito difícil, porque você precisa talvez de outras partes, assim, não só você, né? Ótimo. Eu acho que é isso. Não é fácil, e é por isso que eu acho que tem que começar no ensino básico e não depois da universidade, né? A gente tem que aprender a gente pode usar a escola para ensinar esse tipo de habilidade, né? É isso que o Tom está fazendo, né? Os alunos só para dar um exemplo do que você está falando, né? No ensino médio, lá na Masters Academy and College, o Tom está ensinando curva S de inovação. Cara, é a questão da sigmoide, é isso, né? Que tem a fase de crescimento, tem a fase e daí, tem uns exatamente. Tem uns negócios. E aí depois você tem que começar outra curva S, antes da queda e etc. É sigmoide mesmo. A molecada está saindo do ensino médio sabendo isso daí. Eles estão ensinando eles a pensar, uma atividade deles. Pensa em Calgary daqui a 30 anos. Como é que vai ser? Quais são as janelas de oportunidade que vocês vão ter de inovação nas áreas que vocês amam? Eles estão aprendendo isso na escola. Pô, mancada, né? A gente está aprendendo isso agora, depois de macaco velho, né? E está difícil de aprender agora porque a gente talvez tenha perdido uma janela ótima para aprender isso, né? Uma janela de aprendizagem ótima. Então, assim, não é fácil, mas você falou uma coisa interessante também, Jean. Você falou assim, sozinho é difícil. E isso é um outro ponto chave quando a gente olha para o futuro. Colaboração. A escola tradicional não treina para colaboração, é competição pura. Cada um na tua carteira, você tem que ser melhor que o outro. E aqui a gente está falando do seguinte, nós somos mais inteligentes juntos. Cara, eu tenho uma ideia, só que eu não consigo desenvolver sozinho, mas você tem uma habilidade e você tem outra. Cara, vamos juntar. E a habilidade do líder o que é? Deixa eu fazer você enxergar o que eu estou enxergando. Para você mobilizar, falar assim, eu quero. Não, eu tenho habilidade para isso mesmo. Mobilizar habilidades, mobilizar corações e falar assim, vamos fazer? Vamos. De repente, PG está aí. Vocês estão fazendo um podcast, inovando aqui dentro da estrutura, porque vocês estão se mobilizando para isso. Sozinho você não ia conseguir, talvez. Né? Não, e é claro que a gente trabalha junto. Você imagina, para quem não sabe, ele é meu genro também. E a gente trabalha junto. Né? Então, tem momentos que são
tensos. Eu tenho dó da Fabi, viu? Mas aqui a gente separa bem. Mas aqui a gente separa bem. Aqui a gente tem as tensões de trabalho, às vezes a gente discute mesmo. Mas é trabalho. Fora daqui, saiu daqui. Na boa. Churrasco de amor, churrasquinho. Boa, né? Netinha no colo. Exatamente, né? Mas a questão é assim, realmente, você tem razão. Eu sempre fui muito controlador. Ainda sou, vamos dizer. E tem gente foi ensinado a isso, né? Tem muitos momentos em que eu sinto... a gente tem esse conflito. Mesmo confiando 100% nele. Né? E assim, a gente tem um conflito porque as diferenças não é fácil. Nesse aspecto, vai muito da cabeça de cada um, sem dúvida nenhuma. Né? E muitas coisas dessas inovações que nós estamos fazendo no Ministério, fruto dele. E, por outro lado, também fruto... Ele tem a liberdade de colocar e eu estou, graças a Deus, a gente tem conseguir trabalhar de ser um pouco mais flexível, de poder né, comprar as coisas também, comprar a visão também. Mas deixa eu fazer uma questão aqui. Quando eu falei para você, perguntei para você das 5 chaves, e depois o Felipe fez essa última questão agora, eu estou entendendo que antes de se começar a trabalhar, uma pessoa começar a viver as 5 chaves, a fazer as 5 chaves, vamos dizer assim, o Tom também fala em algum momento, que, para ele poder entender o chamado, descobrir o chamado, o propósito, fazer até a visão, conseguir enxergar o invisível, conseguir fazer isso, conseguir fazer a multiplicação, né? Ele tem que se conhecer primeiro também, né? Opa! A questão da identidade da pessoa. Por isso que eu gosto do Habitudes, viu? Então, eu ia entrar nisso aí. Eu não falei, não combinei nada com ele. Não, tá? não é jabá, não é jabá. Não é jabá. Porque e o Habitudes procura trabalhar forte nisso, na questão de, por exemplo, da aprendizagem social e socioemocional, da questão da identidade, dos valores, né, centrais de vida, né? A autodisciplina, caráter e tal. Ou seja, vamos pensar assim, grossamente falando, mas vamos lá. Para alguém se tornar imaginal, primeiro tem que se conhecer, né? Conhecer a sua identidade, o porquê. É isso mesmo. Eu estou fazendo a leitura correta. Seria isso mesmo. Na Masters... Mas eu posso dizer, então, que o oposto também é verdadeiro? Tipo assim, enquanto a pessoa não se conhecer, enquanto a pessoa não tiver com clareza os seus propósitos, enquanto não souber quais são os seus sonhos, ele não consegue ser uma pessoa imaginal, vamos dizer assim? Não, eu acho que ela pode até ter sucesso profissional, traduzido em algumas coisas como dinheiro, estabilidade, algumas coisas assim, mas eu não sei se a pessoa vai se sentir plena. A gente está falando de ser pleno, né? Então, joia, eu estava imaginando que você fosse responder isso. Então vamos lá. Você falou do Habitudes, eu ia tocar nesse assunto. Não estava combinado, mas eu ia tocar nesse assunto. Mas a questão é a seguinte. Tanto a questão do Imaginal, tá? Vamos fazer um paralelo com Habitudes, né? São ferramentas completamente distintas, mas vamos lá. A gente percebe, e o Dr. Tim Elmore, que é o criador da Habitudes, ele foi isso que uma das coisas que fez ele, a inquietação que fez com que ele criasse o Habitudes, tá? É que a gente percebe, e eu peguei essa época, tá? Né? A minha geração, Felipe eu não sei, mas a minha geração era muito assim, eu tinha que estudar para tirar bem na prova. Cara, mas 2 semanas depois eu tinha esquecido o que eu tinha estudado. Sim. Eu tinha que passar no vestibular, ralei para estudar, passei no vestibular, né? E fiz curso, então, enfim. E aí a gente percebe que até hoje, seja pela competitividade que existe, um monte de coisa, essa parada toda aí, a galera... Os estudantes de hoje, eles podem sair, tipo assim, vamos lá, com as hard skills altíssimas, mas os soft skills baixíssimos. Sim. Aquilo que você falou, às vezes a pessoa pode até ganhar dinheiro, a pessoa até pode ser competente no que ela faz, a pessoa pode até ter sido um excelente aluno, mas falta alguma coisa. Falta aquela realização, falta aquele senso, pô, estou fazendo o que eu deveria fazer, o propósito para que eu existo, né? É isso que o Imaginal também ajuda a preencher, ajuda a pessoa a ter as respostas. Eu acho que principalmente, né? Principalmente porque assim, você falou um negócio interessante, né? Você deu uma pincelada no nosso sistema de aprovação nas universidades, que é o tal do vestibular, do Enem, etc., né? As pessoas, elas
vão estudar para passar no vestibular. Isso. Só que acontece o seguinte, essa geração agora, nossas filhas, elas vão pivotar de carreira pelo menos 5 vezes. É o que os estudos falam. Uhum. Minha filha pode começar... isso na minha época, cara... É sinal de fracasso. Pivotar era sinal de fracasso. Desculpa interromper. Só não esquece tudo que você vai falar. Só para dar um parênteses. Eu sou formado em administração de empresas. Trabalhei muitos anos da minha vida em RH. E eu me lembro que uma das coisas que me fazia avaliar se o cara serviria para trabalhar na empresa onde eu estava era ver a carteira de trabalho dele. Se eu via que tinha muito contratos assim, eu falava assim, não deve ser bom funcionário. Cara, não vai ficar. Não vai ficar. Não é estável. Não é estável, né? Realmente, na minha época, na época do meu pai falava isso comigo, né? Ele falava assim, na minha época era assim, a pessoa começava a trabalhar numa empresa, se aposentava na mesma empresa. Na minha época já não era tão assim, mas era trabalhar pelo menos muitos anos numa empresa antes de mudar para outra empresa, né? E realmente é bem isso mesmo. Você tá falando, a geração da Emi, a geração da Emily e da Lívia vai ser uma geração, uma geração que vai ser completamente diferente. E assim, não é agora volta que não é mudar de emprego, é pivotar carreira. É você começar como engenheiro e terminar como médico. Mas não é que você não sabe o que é desistiu ou vai somando. Eu tenho um amigo mesmo que ele formado em engenharia na Poli, mecatrônica, e ele foi fazer mestrado e doutorado nos Estados Unidos na área de medicina, mexendo com nanotecnologia aplicado na área de medicina. Você pergunta para ele hoje, fala assim, Guinho, o que você é hoje? Você é engenheiro? Você é médico? Ele fala assim, eu não sei o que eu sou. Eu não sei o que eu sou porque minha profissão não existe. Minha linha de pesquisa é muito nova. Por isso que existe muito aquele lance de novas profissões sempre surgindo. E outras vão desaparecendo. E as que não desaparecerem vão se metamorfosear em alguma coisa, né? Mas, assim, eu perdi um pouco da linha do que eu estava falando, né? Mas... Tem problema. É assim mesmo. Tem problema. Mas eu acho que... Você está falando, então, a geração das meninas vão pivotar bastante. Vão pivotar muito de carreira, mas isso vai ser normal. Mas será que a gente está preparando elas para isso? Essa aqui é a questão. Né? Porque se não for, a gente vai precisar olhar para o futuro e falar assim, olha, vestibular é uma coisa que a escola está preparando você para o vestibular, achando que o vestibular é o ponto final, mas não é. Hoje, para a gente, no Imaginal, a gente acredita que passar numa universidade, na primeira, é o primeiro ponto de partida da sua carreira. Você vai fazer muitas outras faculdades, especialização, vai mudar de curso, isso vai ser normal. Por isso que estão até revendo se faculdade tem que durar 5 anos mesmo. Né? Mas, deixa eu ver essa pergunta agora daqui. Muitas pessoas, muitos jovens hoje, e eu vejo isso, eles são imediatistas. Eles querem tudo para ontem. Eles querem enriquecer para ontem. E muito adulto também. Muito adulto também. Eles querem construir em meses o que nossos pais levaram anos para construir. Hoje é mais fácil? De certa forma é. Mas o pensamento nunca é a curto prazo dessa maneira. Eu percebo que você virar um líder imaginal, você virar um líder completo, leva tempo. É o que a gente fala no Próximas Gerações, que é um processo. Tem aquele processo da borboleta. Às vezes você precisa ter um mentor, alguém junto com você para te auxiliar. E sair da zona de conforto dói. Muito. Não é legal. Para ninguém é. Se alguém falar que gosta, não é assim, né? A maioria não gosta, porque, tô lá fazendo o meu, para que eu quero mudar? E o que você fala para essa galera do curto prazo? Que quer as coisas para ontem? Que o cara não quer esperar. Trabalhei 6 meses aqui, não deu o que eu queria, não subi de cargo, não recebi aumento, vou embora. O cara não me valorizou aqui em 3 meses, vou sair. Hoje é assim, cara, né? A gente vê isso aí. O que eu diria é o seguinte. Primeiro, se o imediatismo está ligado ao que a gente chama de cenoura, né? Porque tem aquela filosofia do chicote da cenoura, né? Na era industrial, motivação extrínseca. Trabalhou bem? Cenoura.
Trabalhou mal? Chicote. Então é na base da recompensa e do castigo. Né? Então, se eu não recebo recompensa suficiente, eu vou embora. Ou seja, esse jovem imediatista, ele não está se comportando como um jovem, ele está sendo, na verdade, tá com um paradigma do passado. Porque não é na base... A recompensa, ela não pode ser extrínseca. A gente fala muito sobre intrínseco, sobre motivação que vem de dentro. E aquela que vem de dentro, geralmente ela está ligada a uma causa. Né? Então, assim, eu diria que para aqueles que são muito imediatistas, cuidado, porque outra coisa, né? Eu falei da recompensa do chicote e tem aquela coisa do fazer o que gosta. Não é errado fazer o que gosta, não é errado você obter prazer do seu trabalho, aliás, quanto mais melhor, claro. Mas não é só isso. As pessoas imediatistas geralmente acham que a experiência profissional ela é só prazer e que quando a gente luta... Né, a gente sabe, né? Quando a gente luta por uma causa, a gente sabe que vai ter sofrimento no meio. Claro. A gente sabe que vai ter oposição no meio do caminho. Vai ter pedreira, lógico. Vai ter pedreira, vai ter gente contra. Né? Então, assim, as pessoas precisam entrar no mundo do trabalho de uma forma mais madura. Sabendo que, sim, você pode colher prazer quando você está trabalhando, mas que você vai ter coisas difíceis para enfrentar. Mas eu acho que a raiz disso tudo... está lá no Big Why, para mim, minha visão pessoal, você está servindo uma causa que é maior do que você mesmo? A gente que é cristão, sim. A gente lida com isso desde que a gente se converteu. Né? A gente está lutando por uma... Você não está aqui na UDF, você está aqui pelas famílias. Família é maior do que eu. Eu sei que família não é só prazer. Eu sei que tem lutas. Eu sei que tem o mundo inteiro pensando diferente de mim lá fora. E eu vou ter que enfrentar isso. Vou nadar fazer contra a maré muitas vezes. Vai ser por dinheiro vai resolver esse problema? Para você continuar trabalhando? Nenhum. Não, né? Então acho que é nisso que a filosofia imaginal nos ajuda. Quando você descobre seu Big Why, você se conecta automaticamente com você sai desse imediatismo, né? Você fala, não, para essa causa avançar, vai levar um tempo. Eu posso fazer trabalhos diferentes, em áreas diferentes, mas servindo a mesma causa. Né? Não necessariamente porque sou imediatista. Então, né? Tá. Cara, dá pra gente viajar. Dá pra gente viajar demais. A gente vai ficar um tempão nesse podcast aqui, cara. Eu tava olhando o horário aqui. Tô preocupado pela tua agenda também, tá? Mas a questão é a seguinte, a questão é a seguinte, vamos lá. Não tá no script também. Surgindo daqui. Duas perguntas. Vamos tocando. Duas perguntas, tá? Primeiro, você citou agora, e eu concordo, né, que a geração da sua filha e das minhas netas, né, provavelmente vão pivotar bastante, porque é diferente, é outra cabeça, outra mentalidade e tal. Até que ponto existe o risco dessa questão de pivotar por dilemas? Por não se conhecer e ficar o que a gente vê até hoje, muitas pessoas fazendo, dando tiro para tudo que é lado. Que é uma das coisas que o IES procura ajudar o adolescente a... Peraí, você precisa se conhecer primeiro para parar de ficar dando tiro em tudo que é lado. Então, a primeira questão é assim, até que ponto essa questão de... Se é a tendência de que essa atual geração, hoje, crianças, pré-adolescentes, vão mudar, né, de carreira, né, e tal, é fruto de por se conhecer... e querer enveredar em diferentes carreiras. Excelente pergunta. Ou pelo fato de não se conhecer e vamos tentar para ver no que vai dar. Como equacionar isso, Ivan? Eu acho que tem os dois. Existe, se a gente for simplificar a questão, vai existir esses dois caminhos mesmo. Um monte de gente pivotando pelos motivos errados, certo, e um monte de gente pivotando pelos motivos corretos. Né? E eu acredito que quem vai pivotar pelo motivo correto é quem tem um alvo mais distante e está enxergando aquele alvo lá longe. E que pode chegar de várias formas. E o imediatismo te coloca onde? No aqui e agora. Hoje pode ser um desvio de 1 grau. Mas daqui a 10 anos, aquilo te levou para muito longe de onde você poderia ter chegado. Tá. Então, acho que são dois caminhos mesmo. E o diferencial é,
você sabe olhar lá para frente e enxergar o que você está, né? Aí é que entra a questão de propósito, identidade. De se conhecer. Do Habitudes e de você... Eu gosto muito do primeiro livro em especial, porque é a autoliderança. Sim, E a gente fala que antes de liderar o outro... Você precisa se conhecer. Lidera a si mesmo primeiro. Né? Tá. A segunda pergunta que não estava no script. Realmente, você comentou... Vamos voltar alguns minutos aqui. Você comentou sobre a questão, quando o Felipe perguntou das escolas do Brasil e tal. E aí, bom, o Colégio Shunji Nishimura, né, é um colégio do Brasil, no Brasil. Como é que vocês têm lidado com essa questão de tempo flexível e qualidade rígida, vamos dizer assim, fixa, vamos lá. Como é que vocês têm lidado com isso, uma vez que tem que seguir as normas, vamos lá, né, de ano escolar, etc. Como é que vocês têm conseguido lidar com isso? Né? Não é fácil, eu acredito que não é fácil. Não é fácil. E eu tenho que ser bem honesto, a gente não está fazendo 100% como é feito no Canadá, por exemplo. Natural, né? Lógico, é diferente. Eu posso citar, por exemplo, o Senai, daqui de Pompeia, né, o Senai Shunji Nishimura, do professor Sotrate, da professora Ana. Se vocês estiverem assistindo aqui, um abraço para vocês, né, depois. Mas eu acredito que eles chegaram no modelo mais próximo disso e que eles conseguem fazer isso sem ferir nenhuma lei, sem ferir nenhum... Então, a gente entende... É que, assim, ensino médio, você lida com pessoas, vamos dizer assim, mais maduras, né? Sim. A gente lá no Colégio Shunji Nishimura está trabalhando numa realidade onde as crianças são menores, ensino fundamental, ensino na educação infantil. Então a gente encontra alguns outros obstáculos. Tá. Okay. Né? Mas assim, é possível fazer. À medida que o professor... A chave para mim está onde? Professor ter um conhecimento melhor da turma, para que a gente não só precise atrasar quando necessário, mas que a gente consiga até adiantar algumas coisas quando possível. Turmas reduzidas colaborariam para isso? Ter menos alunos por sala? No paradigma antigo da escola tradicional, sim. A gente está hoje falando... A gente precisa pensar também no nosso contexto hoje, né? A gente está falando de revolução digital, né? Hoje... O digital, ele nos ajuda, ele pode nos ajudar a trazer uma disrupção ainda maior na educação, uma personalização ainda maior na educação. Eu não preciso esperar chegar o boletim para saber como o aluno foi. Eu posso ter isso, o resultado on time. Né? Eu posso pegar um cubo e verificar como é que está a evolução do meu aluno naquele conteúdo. Né? Por exemplo, a gente usa muito um sistema de autoavaliação. E hoje a gente ainda não estamos no digital ainda. Tá? O Tom Rudnick, ele tem uma plataforma em que os alunos lá no Canadá eles são são verificados nessa plataforma e dá para saber se um aluno está tendo dificuldade em algum conteúdo ou não. E aí fica fácil eu fazer a abordagem e falar assim, olha, estou vendo aqui na sua autoavaliação que você está com dificuldades aqui, no que eu posso te ajudar? O aluno fala assim, olha, lê tal livro e depois a gente conversa. Então, as autoavaliações são fundamentais. São fundamentais para o aluno, não eu dizer se ele está indo bem ou não. É ele falar assim, estou tendo dificuldade, ou não. Ou, aqui eu estou arrasando. Aí eu posso chegar e falar assim, é mesmo? Mostra para mim, traz uma evidência de que você está arrasando. Aí o cara vai lá e arrasa e fala assim, você é o cara. Né? E isso é um pequeno detalhe, né? Eu acho que a escola tradicional falha nisso. É fazer as pessoas experimentarem sucesso. Se tem um vício que eu quero que seja bom na escola, as pessoas falam assim, legal, conseguimos, alcançamos. Experimentar mais isso. Eu quero que eles levem isso para a vida profissional deles. Né? Bacana. Para a gente finalizar. Vamos indo para a reta final. Só para finalizar, deixa eu fazer uma última pergunta aqui. A gente falou de colégio, mas eu queria falar a última coisa sobre a área de trabalho, ambiente de trabalho. Se a gente for trazer o Imaginal para um ambiente de trabalho, como que seria esse processo? Por que eu pergunto isso? Porque assim... Quero ver ele falar isso em poucas palavras. A gente fala de... eu vou tentar falar. A gente fala de propósito, é que eu gosto de ficar viajando. A gente fala de propósito e fala sobre identidade, saber o que você está fazendo, exatamente o que você faz, por que você faz e
como você... Tudo, né? E assim, quando a gente tem isso estabelecido na nossa vida... Espera que abriu aqui. Estabelecido na nossa vida, porque a gente consegue fluir melhor no trabalho. A gente não passou por isso. Creio que em muitos lugares, no ambiente de trabalho, a gente não passou pelo Imagine, né? Mas como a gente pode trazer, então, e ter essa compreensão melhor para, então, otimizar o que a gente faz de uma melhor maneira, para seguir um caminho mais próspero, né? Sei lá, algo assim, sabe? Acho que o grande desafio é trazer... O Imaginal, ele cabe em vários ambientes, porque a gente está falando não de uma metodologia, a gente está falando de uma filosofia. Sim. Filosofia é que nem água. Ela vai e ocupa a forma do recipiente que você derramar ela, né? Ambiente de trabalho, eu acredito muito, trazendo da experiência da escola para o mundo do trabalho, tá? Ambiente, né? A cultura que você cria dentro do seu ambiente de trabalho é o que vai definir se as pessoas vão ter essa fluidez maior ou não. À medida que você tem pessoas que não estão lutando por um emprego só para sobreviver, e você tem mais pessoas conectadas a propósitos pessoais fortes, e você ser um ambiente de trabalho com uma visão forte e que dá casamento, visão do colaborador e visão da empresa demete, fica cada vez mais poderoso esse negócio aqui da gente ter as 5 chaves... E viável, né? E viável. Factível. Né? E sem... eu acredito assim, que salário é uma coisa que tem que ser digna, né? Claro. Tem que dar sobrevivência para as pessoas, mas o que pessoas... Desculpa, vou pedir licença até para pegar algumas literaturas paralelas, né? Mas quando a pessoa está devidamente motivada, motivação intrínseca está alinhada com o propósito da organização, não é com dinheiro que você consegue produção melhor. Você consegue dando mais autonomia para as pessoas, porque ela já tem aquilo que ela precisa. Esse daqui é um livro fantástico que eu né, acho que todo mundo deveria ler. Isso daqui fala sobre a organização sem medo, e na aprendizagem profunda fala muito isso, sobre eliminar o medo do ambiente de aprendizagem. Medo bloqueia neurologicamente a aprendizagem, tá? E o medo vai fazer com que as coisas não fluam como devem fluir dentro de uma cultura que a gente deseja o quê? Pessoas com autonomia, que dão o seu melhor porque acreditam no lugar onde elas trabalham. Ok. E esse outro? Esse outro aqui é o Mindset, da Carol Dweck. Esse aqui o pessoal fala, já virou carne de vaca já, né? Esse aqui é leitura obrigatória para qualquer área de trabalho, mas não dá para negar que o Tom bebeu dessa fonte. Né? Aliás, esses 2 livros aqui, o Tom até cita em palestras dele, fala que tem muito a ver com o que ele fala aqui no Tornando-se Imaginal. Bacana. Né? Que uma coisa aqui no Mindset interessante é mindset de crescimento ou mindset fixo. Mindset fixo é assim: eu vou te elogiar e falar assim, Edson, você é muito inteligente. E você vai falar assim, o Ivan me acha inteligente, então eu não posso nunca demonstrar que eu sou burro para ele. Você se torna um cara, uma prisão. Sim. Né? Eu posso falar uma coisa diferente para você. Eu falo assim, Edson, você é um cara muito tenaz e você é um cara com a mente muito aberta. Né? Ou eu vou elogiar você é um cara muito organizado, pelo que eu vi aqui e tal. E eu tô te elogiando não pelo que você é, mas pelo que você fez. E isso daí eu vou criar em você um mindset de crescimento e que você vai falar assim, poxa, eu posso ser mais organizado que isso até. Você vai buscar melhorar. Entendi, né? Entendi. Então, esse livro aqui é fantástico por causa disso. Você vai mexer com a maneira como você pensa, vai te abrir para mais aprendizagens ou vai te fechar. Entendi. Né? Correto. Cara, que doideira. Bom, tem uma série de outras coisas, não. Vamos para a reta final aqui. Vamos lá. É que tem umas questões aqui mas não precisamos nem entrar, que o Tom fala numa parte final do livro e fala sobre a questão, até mesmo a questão cerebral, etc. e tal, né?
Mais uma coisa que me chamou a atenção antes da gente ir então, indo já para a reta final aqui, me chamou a atenção também é que o Tom ele escreveu o seguinte, abre aspas. A insatisfação não é o que motiva os líderes Imaginal a criarem. A insatisfação pode iniciar o processo de visualização, de imaginar um futuro que seja diferente da realidade atual, mas raramente é poderosa o suficiente para motivar as pessoas a realizarem feitos notáveis. A insatisfação não será o combustível da criação, mas sim o amor. Fecha aspas. Cara, qual é o que ele está querendo dizer? O que o amor é o que permeia tudo isso do Imaginal, muito mais do que a insatisfação do que se vê hoje da situação para poder levar a mudança, querer fazer a mudança. É o amor nesse aspecto. Explica para a gente. Acho que insatisfação é uma fagulha, né? Para acender um fogo, né? Mas quando ele fala de amor, né? O que eu vou falar tem aqui no livro, mas tem muito mais na Bíblia. Tá? Ele bebeu a fonte aqui, não é nenhum desses livros, a fonte é a Bíblia Sagrada. Tá? Amor, a gente fala assim, né? Fé, esperança e amor. Né? Fé tem a ver com acreditar, tem a ver com você precisa ser capaz de acreditar em alguma coisa. Esperança tem a ver com visão de futuro, porque você vai esperar por algo que não existe ainda, algo que precisa ser criado. Né? Então, fé é como eu estou agora, esperança em alguma coisa que eu estou vendo lá no futuro que eu preciso projetar para criar, para ter aquilo no futuro. E amor, modus operandi, modo de operação. Eu brinco que fé, cabeça, esperança, coração e amor, mãos. Porque eu vou construir com amor aquilo que eu estou projetando para o futuro. Então, o amor, ele entra nessa questão. Eu não quero mudar o mundo porque eu estou insatisfeito com o mundo. Eu quero mudar o mundo porque eu amo o mundo. Amo as pessoas, amo... Né? Então, assim, é diferente, né? Você... Uma outra pegada, né? Uma outra pegada. Você pode ser um revoltado. A motivação e você pode virar um terrorista, porque ele tem ou uma insatisfação, alguma coisa assim. Ou você pode ser um Jesus Cristo, que fez a maior revolução de todas, usando qual ferramenta? A insatisfação com o nosso pecado? Né? Ele foi o amor pela criação. Né? Vou fazer a minha última pergunta. O Felipe vai fazer a dele também daqui a pouquinho. E daí eu quero que você comentasse sobre esse livro aqui. Legal. Que é o que você... Esse é jabá. Ivan, bom demais, né? Cara, eu tô amando esse bate-papo também. Né? Foi bom. Caminhando para o final, então, da nossa conversa aqui, BGCast, que conexão que você pode fazer, se fosse colocar em palavras ou em uma frase ou uma declaração, que conexão que você, Ivan, pode fazer entre ser imaginal e os propósitos de Deus para a vida de uma pessoa? Sabe? Tem conexão entre... Tipo assim, eu vou falar brincando, mas tipo assim, para mim eu não tenho dúvida que ser imaginal é de Deus. Não tenho dúvida disso. Mas vamos tentar, assim, para finalizar, que conexão que você poderia fazer entre uma pessoa ser imaginal, o propósito que Deus tem para aquela pessoa? Tá? Eu acho que a grande conexão que a gente poderia fazer é que, por exemplo, eu não consigo ser imaginal só dentro da escola. Isso impactou a maneira que eu tento ser um pai, que eu tento ser um marido, que eu tento ser... Então, o cristianismo é igual, não dá para ser cristão só dentro da igreja. Isso vai impactar a maneira que você vive na sociedade, né, tal. Então, a gente não tá... Por isso que eu evito metodologia. Metodologia eu uso numa fábrica. É um processo que eu uso numa fábrica, e quando eu saio da fábrica, eu não faço. Ele pode até impactar a maneira que eu faço outras coisas em casa, mas não é... Sim. Né? Agora, o que a gente está falando aqui do Imaginal é entregar para uma criança, para um jovem, uma chave para ele viver a aventura da vida. Entendi. Que vai dar suporte. Só na escola. Não é só para a escola, não é só para a vida acadêmica.
Isso daqui, eu até acredito que eu estou usando algumas coisas do Imaginal no Ministério de Adolescentes que a gente está criando, para a gente começar a despertar pontos interessantes como identidade, né? Causa, propósito. A gente está mexendo primeiro com o Big Why ali, né? Da criançada, dos adolescentes, porque tem tudo a ver com Bíblia, né? Show de bola. Então, a ultiminha, então, que a gente faz em todo o podcast de praxe para isso. O que você fala, o que você falaria para os educadores, professores, para os pais, para os atuais líderes, para os futuros adultos, jovens e adolescentes? O que você falaria para eles agora? Qual que é a sua mensagem? Minha mensagem é acreditar, né? Acho que eu gostaria que meus colegas educadores acreditassem nas crianças, tivessem fé nelas e tivessem fé no que Deus pode fazer através da sua vida dentro de um ambiente escolar. A segunda pessoa que passa mais tempo com as crianças, depois do pai e da mãe, é o professor. Então isso me faz entender que os educadores, e de igreja também, tá? Discipuladores, né? Líderes de pequenos líderes, de conselheiros. Nós temos uma grande responsabilidade nas nossas mãos e por causa disso, a gente tem a chance, eu sou um sonhador, cara, a gente tem a chance de adornar a noiva de Cristo do jeito que Jesus merece receber a noiva dele. Jesus não quer uma noiva esfarrapada. Jesus não vai casar com qualquer uma. Né? A gente tem que usar as melhores ferramentas, as melhores estratégias para a gente ser a melhor noiva de Cristo possível. E a escola, ela pode ser usada para isso, né? Como esse grande lugar para transformar vidas, para mudar a maneira de pensar, né? Show de bola. Isso aí. Muito bom, cara. Muito bom. Essa conversa foi boa demais. Ivan, cara, não podemos terminar aqui o PGCast de hoje sem você falar disso aqui. Conta pra gente, conta pro pessoal que tá assistindo a gente aí. Isso aqui é um presente que eu tô dando aqui pro Edson, pro Jean Felipe, tá? Esse livro chama Contos da Criação. Se você for lá em www.maná, com H no final, manabooks.com.br e digitar lá na barra de pesquisa, você vai encontrar esse livro lá. Esse livro eu estava contando para o Edson, eu escrevi as ideias iniciais há muito tempo atrás, uns 10 anos atrás, quando eu estava caminhando com adolescentes na igreja, fazendo discipulado e etc. E eu sempre ficava fazendo provocações com ele, né? Falei assim, olha, imagina como será que era a vida de Adão e Eva? Né? Poxa, como é que será que era a relação? Pô, será que era só lá ficar dando nome para os animais? O que eles faziam durante o dia? Como é que era caminhar com Deus no final da tarde? Eu ficava provocando eles para extrair um pouco mais das entrelinhas da Bíblia. E, poxa, a gente inventou tanta coisa legal. E eu pensei assim, né? Falei assim, olha, chegou pandemia, estou muito tempo em casa. Acho que chegou na hora de mexer nessas histórias. Comecei a colocar elas em ordem e tal. Bacana. E minha filha tá adolescente, tá naquela fase de não curtir muito leitura, tal, né? Quer mais assistir internet, coisa da internet. Falei assim, não, olha, se for para criar isso aqui, eu quero criar primeiro para minha filha, né? Eu quero que ela leia algumas histórias e saber que ela foi uma inspiração para mim para trazer esse projeto à vida. E que num meio literário, né, onde a gente tem tanta bruxaria, tem tanta... O pessoal fala assim, mas não é religião, para mim é. Né? Fala assim, não, eu queria colocar na prateleira alguma coisa que pudesse não competir, sim, mas ser uma oportunidade diferente de se ler a Bíblia, né? Então, aqui não é um livro de teologia, é um livro de imaginação, né? Legal. Então é isso que a gente queria colocar na mão dos adolescentes e dos jovens aí. Show de bola. A gente bota alternativa. Isso. Embaixo na descrição lá o Contos, site. Isso. Contos Legal. da Na edição Criação. também, né? Consegue colocar na edição. Legal. Contos da Criação, escrito pelo Ivan Lio Shozawa. Ivan, Isso mesmo. cara, show de bola, rapaz.
Rapaz, foi bom demais. Gostei demais. Foi bom também. demais. Foi muito bom para mim também. Nossa, foi muito bom. As né? perguntas, o roteiro tava bom, eu sei que vocês saíram do roteiro, mas deu para ver se vocês fizeram lição de casa, são imaginais já. Foi muito bom. Meu, obrigado mesmo. Espero que você tenha gostado. Assista, divulgue, compartilha, reassista, porque é um conteúdo que é para entrar aqui, cair aqui no coração, para ficar realmente pensando. E tem tudo a ver com aquilo que Deus tem de propósito para a minha vida, para a vida do Ivan, do Felipe, para a sua vida também, que está aí atrás da tela aí, né? Deus abençoe você, Ivan. Amém. Obrigado, meu. Manda um abração para Ellen, convite. tá, viu? Para Imi também, viu? Obrigado Manda mesmo. Para Ive também. Mando sim, né? Deus abençoe vocês. Estamos encerrando aqui mais um PGCast. Obrigado ao Alisson que está lá atrás, fiscalizando tudo. O Alisson é o cara. Deus abençoe vocês, gente. Até mais. Até o próximo PGCast. Até mais.